noite a todos. Que Deus seja louvado com a sua presença. Creio que Deus esteja feliz, muito feliz, porque o Espírito do Senhor nos conduziu aqui até este lugar e iremos abrir a palavra de Deus, iremos ouvir a sua voz mais uma vez. Amém? Nós hoje iremos estudar sobre amar é obedecer. Então eu gostaria que você, neste momento, fechasse seus olhos, se concentrasse nos altos céus. Iremos pedir a direção de Deus para compreendermos o que iremos estudar. Tá bom? Feche seus olhos e juntos nós iremos orar. Santo Deus e amado Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez, aqui neste lugar, iremos abrir a Tua Palavra e temos a certeza, Senhor, que o Teu Espírito Santo irá nos conduzir, irá nos ensinar, nos preparar, irá nos guiar a toda a verdade. Amém. Nos ajude, Senhor, não deixe que nada neste momento venha nos atrapalhar. Amém. Não deixe que as coisas que estamos pensando ou algo que estamos passando venha tirar nossa atenção da Tua Palavra. Que o Teu Espírito nos conduza, Senhor. Que nós possamos nos sentir ao Teu lado, ouvindo a Tua voz e colocando em prática em nossas vidas. Amém. Nos abençoe mais uma vez, te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amar é obedecer. Então vamos falar um pouco de obediência, tá bom? Hoje iremos falar de obediência. Quando nós falamos de obediência, tem o outro lado da história, né? Que é a desobediência. E falando em desobediência, nós lembramos bastante do exemplo do povo de Deus, ao qual Deus fez a promessa. Nós estudamos aqui, em um desses sermões, dessa semana de oração, aprendemos que Deus fez uma promessa para Abraão, que dele faria uma grande nação, que aquela nação seria uma bênção para as outras nações. E nós sabemos que em alguns momentos, essa nação ao qual Deus escolheu, que foi a nação de Israel, o povo de Israel, sabemos que eles desobedeceram a Deus em vários pontos da história. Tá bom? Nós sabemos disso. Mas isso também serve de exemplo para mim e para você, que somos também o povo de Deus. Quando Deus escolheu Israel como nação, não foi a nação escolhida só para salvá-los, e sim que eles levassem a mensagem de salvação às outras nações, às outras pessoas. Isso mesmo. Tá bom? Esse era o objetivo de Deus. Só que muitos deles entenderam errado, né? Acharam que a salvação era só para eles. E não era esse o intuito de Deus. Mas desobedeceram em muitos pontos da história, vamos dizer assim. Houve muita desobediência. Lembrando, irmãos, que o povo de Israel, os hebreus, né? Eram os hebreus, eles passaram no Egito 430 anos, segundo o livro de Êxodo, capítulo 12, verso 40 e o 41. O povo de Deus passou 430 anos. Quando Deus fez a promessa a Abraão, lá em Gênesis 15, Deus disse que desses 430 anos, o povo iria ser afligido no Egito, ou ficar cativo, quantos anos? Dos 430, 400 anos de escravidão. Tá bom? Nós contamos 430 porque 30 anos foi ali José no Egito, na casa de Potifar. José também um período na prisão. José com a sua família que veio de Canaã para comprar alimentos, ali reconheceram José, ou José se revelou aos seus irmãos, e ali eles moraram por algum tempo. Depois que José desce à sepultura, começa uma escravidão ali de 400 anos. Tá bom? Mas 430 anos, diz o livro de Êxodo 12, verso 40 e 41, eles habitaram no Egito. Então foi muito tempo. Só que um dia, eles saíram dessa escravidão, nós também estudamos aqui,
Deus levantou um libertador chamado Moisés. E depois, a Bíblia diz que quando Moisés guiou o povo no deserto, a Bíblia é bem clara também, que o povo de Israel, os hebreus, não foram só eles que saíram do Egito rumo a Canaã terrestre, a terra que manava leite e mel. A Bíblia relata, irmãos, que também foram um misto de gente. Alguns egípcios foram no meio. E nós sabemos que muito da rebeldia do povo de Deus no deserto foi por influência dos egípcios que foram junto. Muitas das reclamações. Tá bom? E assim somos nós também. Eu e você, muitos de nós não nascemos na igreja, nem um berço evangélico. Muitos de nós viemos de fora, vamos dizer, do Egito. E muitos de nós eram muito rebeldes lá fora. Só que, o que nós temos que aprender? Que nós não podemos trazer essa rebeldia aqui para dentro. Depois que conhecemos a Deus, temos que ser obediente a Deus. E um certo dia, Deus, sabendo disso, que o seu povo iria se rebelar, Deus ele chama Moisés e pede para que Moisés oriente o povo. E Deus falou algumas coisas que servem para nós. Algumas não, tudo, que Deus falou serve. Mas esse ponto que nós estamos estudando, olha como serve para mim e para você. Abra uma palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 19. Êxodo 19. Segundo livro da Bíblia, bem facinho de encontrar. Êxodo 19, a partir do verso 1, diz assim, Êxodo 19, verso 1. Vamos lá. Acharam? Vamos ler. Verso 1. No terceiro mês da saída dos filhos de Israel, da terra do Egito, no primeiro dia desse mês, vieram ao deserto do Sinai. O 2, tendo partido de Refidim, vieram ao deserto do Sinai, no qual se acamparam ali, pois se acampou Israel em frente do monte. O verso 3, subiu Moisés a Deus, e do monte o Senhor o chamou e lhe disse, assim falarás à casa de Jacó e anunciarás aos filhos de Israel. Olha a orientação de Deus, irmãos. Sabendo de tudo isso, da rebeldia que iria haver, entendendo o povo de Israel, que eles ficaram 430 anos no Egito. Olha como Deus trabalha. Deus entende o seu lado, Deus sabe que você passou um período fora da igreja, Deus sabe que você se afastou, Deus sabe que você não nasceu no berço cristão, Deus sabe de tudo. Mas olha como Deus trabalha, que amor, a forma que Deus trabalha comigo e com você, sabendo de tudo isso, que éramos rebeldes, fazíamos de tudo, comíamos de tudo, conversávamos coisas que não agradavam a Deus, frequentávamos lugares que não agradavam a Deus. Deus sabe de tudo isso. Olha como ele trabalhou com o povo. Verso 4. Tendes vistos o que fiz aos egípcios, Deus falando a Moisés, como vos levei sobre asas de águia e vos cheguei a mim? Agora, pois, disse Deus a Moisés, se diligentemente ouvirdes a minha voz, irmãos, diligentemente nós estudamos, lembra da parábola da dracma perdida? Que a mulher que perdeu uma da dracma, ela saiu diligentemente à procura de uma moeda que ela tinha perdido. Nós explicamos que a palavra diligentemente significa o quê? Apressadamente, tá bom? Então olha só, de novo, o verso 5, agora pois, apressadamente, se apressadamente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. O que Deus está dizendo para o povo, através de Moisés? Moisés diz ao povo que as coisas têm que ser apressadas. Eu tenho pressa em ensinar para esse povo a deixar de ser rebelde. Tá bom? É isso que Deus está querendo. Então, quando nós anunciamos, irmãos,
E nós temos que não é a liderança da igreja que está anunciando que vai ter classe bíblica. Não é a liderança, irmãos. É Deus te avisando que há pressa em aprender os seus preceitos, porque Jesus está voltando. Quando nós vemos um tempo batismal aqui à frente, há pressa de tomar decisões, irmãos. Há pressa. Moisés, fala para o povo apressadamente, Moisés. Apressadamente. Ouçam a minha voz. Apressadamente. É rápido. Para ontem, disse Deus. É para ontem. O povo, Moisés, passou 430 anos na rebeldia. Na rebeldia. Sofreram 400 anos como escravos. Foram afligidos. Apressa, Moisés, para eles ouvirem a minha voz. Apressa. Você entende, irmãos, que é a pressa? Eu não sei quanto tempo você passou no Egito, lá fora, comendo do que você queria, vestido da forma que você queria, frequentando os lugares que você queria. Eu não sei quanto tempo. Eu só sei que há pressa. Então, se é anunciado aqui na frente que vai ter classe bíblica, estudo da palavra, há pressa, irmãos. Quando eu entrei na igreja adventista do sétimo dia, há 15 anos atrás, eu entendi que havia uma urgência de aprender a palavra de Deus. Eu comecei a estudar diariamente, 15 anos atrás até hoje, irmãos. Já li 15 vezes a Bíblia de canto a canto. E todas as ministrações que eu faço me ajudam muito em estudar a Bíblia, e a Bíblia em aprender. Os desafios que eu recebo de fazer semanas de orações, finais de semanas de orações, me ajudam muito, porque há pressa. E eu não recuso convite. Pode me convidar para ministrar qualquer tema que você quiser saber na Bíblia, irmãos. Eu sempre tenho estudos bíblicos, sempre, a minha vida toda, porque há pressa, irmãos. Há pressa para nos consagrar ao lado de Deus. Um convite desse, irmãos, é pressa. É para você se apressar em dizer: qual é o meu nome, irmão? Eu vou ouvir, eu quero aprender de Deus. Há pressa. O que é que nós estamos fazendo? Demorando para um convite desse, irmãos? Se é uma coisa que Deus tem pressa em te dar, são as coisas espirituais. Ele só quer que você peça. Mas às vezes nós ocupamos as nossas orações pedindo coisas que não são espirituais. Aí a oração do Pai Nosso diz assim: seja feita a tua vontade, Senhor. Essa é a minha. As materiais, mas será que é a vontade de Deus? Mas as espirituais, lógico que é a vontade de Deus, irmãos, de nos dar. Moisés, apressa eles ouvirem a minha voz, porque eles são para mim um povo peculiar, propriedade minha, particular, minha. Eu escolhi este povo, eu escolhi. Você tem certeza? Você tem essa convicção, irmão, e essa certeza que Deus te escolheu? Por isso que você está aqui nessa noite? Você tem certeza disso? Que Deus te escolheu? Você tem certeza que Ele te escolheu para você ser uma pessoa, um povo santo? O que é santo? Separado. Então você é diferente. Você é diferente. Deus chamou você para ser diferente, para ser separado. Você não pode ser igual ao mundo. Se você saiu de lá, você não pode. É rebeldia quando eu trago os costumes lá de fora aqui para dentro, irmãos. Ou quando eu me comporto como os de lá de fora. É rebeldia. Se eu amo a Deus, eu obedeço. De que forma? Continuando o verso 6 diz: vós me sereis reino de sacerdotes e nação santa. São essas as palavras que falarás aos filhos de Israel, disse Deus. Completando, abre Deuteronômio. Um pouquinho para frente, você vai passar o livro de Levítico, Números e Deuteronômio. Livro de Deuteronômio, capítulo 7. Deixa eu ver se é o 7 mesmo aqui. Isso. Capítulo 7 de Deuteronômio. Olha só as orientações de Deus. Capítulo 7. Nós temos que acelerar um pouco por causa do tempo, tá bom? O tempo está muito rápido. Capítulo 7. Vamos
ler. A partir do verso 6, diz: porque tu és povo santo, povo separado, ao Senhor teu Deus. O Senhor teu Deus te escolheu para que eles fosse seu povo próprio, propriedade peculiar, irmãos. De todos os povos que há sobre a terra, Deus escolheu quem, irmãos? Israel, a nação de Israel. A salvação era só para eles? É isso que Deus está dizendo? Eu escolhi vocês para vocês serem salvos, só vocês serem salvos. Foi isso que Deus disse aqui? Não. A salvação era para todos. Só que Israel tinha a missão de fazer o quê? Que as outras nações conhecessem quem era o Deus de Israel. Era essa a missão. Através de nós, o mundo vai conhecer quem é Deus. Será que você está representando Deus lá fora? Alguém olha para você e enxerga em você o Deus de Israel? Porque Ele te escolheu com a mesma missão de Israel, para ser diferente, nação santa, separada. Entendeu? Foi essa a escolha que Deus fez. Nação de Israel, vocês vão ser uma propriedade minha, particular. Quer dizer, irmãos, quando eu digo que a propriedade é minha, ela leva o quê? O meu nome. Entende? Quando eu olhei para aquele menino, que eu falei para você que nasceu feio, que doía, né? Que ficou bonito, que estava aqui ontem. Quando eu digo que ele é propriedade minha, ele leva o que meu? O meu nome. E se ele fizer coisa errada lá fora? Qual é o nome que está em jogo, irmão? Todo mundo vai apontar. Ih, rapaz, filho doente foi. Ah, não, o irmão pega e tem um canal no YouTube e tantas pregações e o filho dele fazendo isso. Não é assim que fala? Não é assim, irmão? Quando você faz alguma coisa de errado lá fora, qual é o nome que alguém lembra em primeiro lugar? Não é crente? Não é cristão? Cristão quer dizer pequenos cristos, tá bom? Ué, não é representante de Jesus? Ah, aqui, se é para ser cristão desse jeito, estou fora. Não é assim que dizem? Então não é o teu nome que está em jogo, irmão. Não é o seu nome. É o nome de quem? De Deus, porque Ele te escolheu para ser uma propriedade peculiar, particular dEle. Assim como Ele é santo, você também é santo. Assim como Deus é separado e diferente de os outros deuses, você também tem que ser diferente. Não é assim que está dizendo? Assim, irmão. É o nome de Deus que está em jogo. Continuando, o verso 7. Não vos teve o Senhor afeição, nem vos escolheu, porque fostes mais numerosos do que qualquer povo, pois eras o menor de todos eles. Mas porque, o verso 8, mas porque o Senhor vos amava, e para guardar o juramento que fizera a vossos pais, o Senhor vos tirou com mão poderosa e vos resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Por que Deus fez tudo isso com o povo de Israel? Verso 9. Saberás, pois, que o Senhor teu Deus, Ele é Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações, aqueles que o amam e cumprem os seus mandamentos. Entenderam, irmãos? Entenderam? Porque Deus, Ele é Deus, e Ele é fiel, e vai cumprir com todas as suas promessas. Amém. Mas, para aqueles que o amam e cumprem, o que é cumprir? Obedecer. Amar é obedecer, é o tema de hoje. Então Deus, Ele vai ser fiel e cumprir até 1000 gerações. Até 1000 gerações. Aqueles que amam a Ele é fiel, é obediente a Ele. Então, se eu escolhi ser um cristão, irmãos, eu tenho que obedecer a Deus. Como? Cumprindo os seus mandamentos. Aqui dentro nós temos mandamentos, irmãos, temos regras, que não foi tirada da cabeça de humanos, não foi tirado dos pioneiros da igreja adventista do sétimo dia. Se você que é cristão e está nos assistindo e também faz parte de uma denominação, lá na sua denominação tem regras, e tem que ser cumpridas. E essas regras têm que sair da Bíblia, não da cabeça dos homens. Ah, eu acho que temos que usar tal coisa. Não, Bíblia, irmãos, é a nossa regra de fé, é a Bíblia. A luz maior tem que vir de Bíblia, senão não é regra, é tradição.
Não é verdade? Não pode ser tradição, tem que ser regras, mandamentos. Então, eu estava lá fora, estava no Egito, comendo o que eu queria, vestindo o que eu queria, frequentando o lugar que eu queria, assistindo o que eu queria, e chego aqui na igreja e tem o quê? Regras, mandamentos. E assim tem que ser. E Deus quer ensinar isso para a gente de que forma? Apressadamente, rápido. É para ontem. O recadinho de Deus para você é para ontem, irmãos. Quer tomar uma decisão de batismo? Tome, para ontem. Quer estudar a Bíblia, que meu irmão veio aqui à frente e ofereceu o estudo? Para ontem, para ontem. Quando eu entrei há 15 anos atrás, eu entendi essa mensagem e estudei diligentemente, irmãos. Diligentemente. Todo ano eu estudo a Bíblia, de canto a canto. De Gênesis a Apocalipse. Todo o ano, porque há uma urgência. E quando eu entrei nessa igreja, eu queria ser um pregador da palavra. Foi num piscar de olhos que isso aconteceu. Estudos diários. Meus amados, lá fora, quando eu era do Egito, vou chamar Egito, tá bom? Quando eu não era cristão ainda, eu estudava muito. Fui militar por 5 anos. E lá eu queria ser um dos melhores soldados do exército brasileiro. Os boinas, os botinas marrons, um paraquedista. Estudei. Fiz alguns concursos para poder treinar. Só no metrô eu passei 3 vezes entre os melhores colocados. Mas não fui chamado. Eu entendo hoje que era plano de Deus. Deus queria que eu fosse um militar do seu exército e não do exército humano. Hoje eu entendo. 3 vezes eu passei na prova. Fui fazer uma prova para o exército lá em Aracaju. Eita, lugar bonito. Mas é outra história. Fui lá em Aracaju fazer. Peguei o avião e fui lá. Passei. Mas não fui chamado. Eu disse, não é possível, só comigo acontecem essas coisas. Sabe o que Deus esperava de mim, irmãos? Pressa. Eu não tinha pressa de estudar em concurso. Quando eu conheci a mensagem, eu disse, é pressa para aprender. É pressa. Irmãos, com pouco tempo, eu já levantou os que te apontam dentro da igreja. O irmão tem pouco tempo de igreja e já quer saber mais do que o outro que tem 10 anos, 20 anos. Irmão, o que é isso? A gente está perdendo tempo dentro da igreja apontando para o outro porque é novo e sabe mais, é porque não pode. Aí teve uma abençoadinha que olhou para mim e disse assim, olha, o irmão vai passar a lição, tá bom? Mas não ligue não, que ele é meio empolgadinho. É o fogo do primeiro amor. Louvado seja Deus que esse fogo do primeiro amor dura até hoje, 15 anos. Amém. Ainda está queimando aqui dentro. E eu vou orar a Deus para esse fogo queimar até Jesus voltar. Amém. Primeiro amor. Entende? Pressa. Deus, Ele te escolheu como povo santo, nação santa, propriedade de Deus. Mas olha só, Deus tem algumas advertências também. Abre o livro de Levítico, capítulo 20. Levítico 20. Vamos repetir o que lemos em Êxodo e Deuteronômio. A repetição é um método de Deus usada para gravar na sua mente. Não era assim na escola? Você estudava até decorar. A Bíblia usa esse método, tá bom? Repete, até você gravar. 20, Levítico 20, verso 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. O que é que Deus está dizendo, irmão? Santifique-se. Sejam santos, separados. Quando eu deixo de comer, irmãos, quando eu faço um jejum, vou jejuar, eu estou me santificando a Deus. Eu estou abandonando aquilo que eu mais gosto de comer para dizer, Senhor, Tu é o meu alimento. Tu me sustenta, Pai. Irmãos, eu já jejuei 7 dias. Foi o maior que eu fiz até hoje. 7 dias. Perdi 7 quilos. 7 quilos. Fraco. Olha que eu vou trabalhar todos os dias de bicicleta. Da minha casa para o aeroporto, 20 minutos. Eu tive que empurrar a bicicleta.
Com 5 minutos que eu estava na bicicleta, eu tive que empurrar, não aguentava por causa das pernas, de tanta dor. Fraco, mas eu fui. 7 dias. Ah, irmão, você orou 7 dias, é por isso que você comprou um carro bom. Não, não orei por mim, não. Eu orei para um rapaz que eu estava dando estudo bíblico. Não foi por mim, não. Quando eu ia dar o estudo para o rapaz, o capeta se manifestava, irmãos. Não quando eu estava. Porque antes a rua toda vinha acudir o rapaz. O capeta se manifestava, vinha a rua toda para segurar o rapaz, segurou ele e ele derrubava todos que seguravam. Aí eu chegava na casa dele para dar o estudo, aí a mãe dele disse, olha, hoje se manifestou, deixa comigo. Estou jejuando, irmão. Confiante, irmão, em Deus, não em mim, que eu não sou nada. Sou um miserável pecador. Mas confiando em Deus, o poder de Deus. Aí eu dava estudo para ele, ele falava, fazia assim, ó. Olhava assim para mim, aí ele fazia. Aí olhava de novo, você viu? Eu falei, não vi nada. E nem quero ver. Aí ele de novo assim, olhando para mim. Você não viu? Eu falei, eu? Não vi nada, filho. Aí eles estão aqui. Eu falei, então vamos orar, eles vão sair. Não foram convidados? Vai ter que sair. Ele não se manifestou, irmão, durante o estudo. Não se manifestou. Amém. É o poder de Deus, irmãos. Deus está dizendo, santificai-vos. Santificai-vos. Não faça por você o sacrifício que você está fazendo de deixar de comer, de beber, ou de fazer uma outra coisa. Não é por você, é pelo amor de Deus. As pessoas precisam conhecer Deus em você. É isso que ele está pedindo. Continuando. O verso 8, guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifico. Deus santifica você, irmãos. Mas guarde o que Ele está te pedindo. Seja obediente do que Ele te pede. Seja obediente. E olha que Deus está pedindo muita coisa, irmão. Muita coisa. Muita coisa Deus nos pede. E às vezes eu não quero ser obediente. Eu quero ser desobediente a Deus. Não foi assim na caminhada no deserto? O povo, eu quero comer. Senhor, eu quero carne, porque comemos no Egito. Queremos voltar. Irmãos, eu lembrei de uma passagem agora. Vocês lembram lá de 1 Samuel, capítulo 8, que o povo diz assim, os anciãos do povo dizem assim, Samuel, tu está muito velho, né? Vai descer a sepultura logo. Os teus filhos não representam 1/3, 1% do que tu és. São meninos rebeldes, desobedientes a Deus. Faz uma coisa, Samuel. Levanta um rei para nós. Não é assim que o povo disse? Queremos um rei. Queremos um rei porque queremos ser igual às outras. Olha, que ousadia, o povo de Deus. Eu quero ser igual às outras nações. Eles não têm um rei, eu quero ter também. Quem era o rei do povo de Deus? Porque Samuel não era o rei. Samuel era o profeta e juiz, diz a Bíblia. Mas não era o rei. Quem era o rei do povo de Deus? Deus. Então o povo está trocando Deus por um ser humano. Queremos ser iguais às outras. Irmão, quantos de nós não estamos sendo iguais às outras nações? Deixando o nosso Deus de lado. De lado. É que o povo lá fora se veste assim. Eu quero vestir assim também. Porque está na moda. Não é assim, irmão? Porque o povo lá fora come tal coisa. Não é pecado comer. Meu amado, você foi chamado para ser nação santa. Povo de propriedade peculiar de Deus. Para ser diferente. Se fosse para ser igual às outras nações, eu creio que Deus tinha te deixado lá mesmo. Mas Deus te alcançou para ser diferente, irmãos. Vamos representar esse Deus através da nossa vida. Você não precisa ter a habilidade de ministrar a palavra aqui à frente, de dar estudo. Dê um estudo com a sua vida. Represente Deus com o que você faz. Se abrir a sua boca, você pode pregar muito mais do que eu que estou aqui à frente. Com a boca fechada.
dando exemplo de vida. E é assim que está no meio do povo de Deus, irmãos. Nós estamos querendo ser iguais às outras nações. Eu quero encerrar com um relato lá de 2 Reis. Abram lá, por favor. Eu vou ocupar só mais uns 5 minutinhos, tá bom? Já prometo que estou encerrando. 2 Reis. Eu lembrei desse relato aqui, ó. 2 Reis, capítulo 17. O contexto de 2 Reis 17 é bem conhecido também, tá bom? É o reinado de Oséias, reinando sobre Israel, e morava ou reinava ali na cidade de Samaria. Até o dia que a cidade foi invadida pelos assírios. E sabe por quê, irmãos? Que eles foram invadidos pelos assírios e sofreram as consequências? Sabe por quê? Olha lá, capítulo 17 de 2 Reis, o verso 7. Tal sucedeu porque os filhos de Israel pecaram contra o Senhor seu Deus, que o fizeram subir da terra do Egito, de debaixo da mão de Faraó, rei do Egito, e temeram a outros deuses. Aí diz, no verso 8, andaram nos estatutos das nações que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, e nos costumes estabelecidos pelos reis de Israel. Não pediram rei? Não pediram rei? Tá bom, toma o rei. Aí o que o povo fez? O rei se rebelou, desobedeceu a Deus, e o povo foi junto. O tal de Maria vai com as outras. Foi o que aconteceu. Aí sofreram a consequência. A Bíblia está dizendo aqui que sofreram consequência por causa disso. Mas olha como Deus agiu. O verso 13 diz assim: o Senhor advertiu a Israel e a Judá por intermédio de todos os profetas, de todos os videntes, dizendo: voltai-vos dos vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, segundo toda a lei que prescrevi a vossos pais e que vos enviei por intermédio dos meus servos, os profetas. Deus falou assim: olha, voltem para os meus caminhos, guardem os meus estatutos e os meus mandamentos, me obedeçam. Deus está dizendo isso, me obedeçam. Mas Deus disse assim: mas vocês quiseram imitar. Olha o verso 19: mas também Judá não guardou os mandamentos do Senhor seu Deus, antes andaram no costume de Israel, que Israel introduziu. Judá não quis. Eles queriam os costumes das nações, irmãos. Nós somos tão rebeldes que nós andamos nos costumes das nações, ao qual nós já abandonamos, ou dissemos que abandonamos, e trazemos esses costumes para onde? Aqui para dentro. Eu vou encerrar te dizendo o seguinte, para você ir para casa com ensinamento, tá bom? Só com ensinamento. De tudo que nós falamos hoje, por causa do tempo, hoje eu vou encerrar só com isso. Ó. Não vou nem abrir a Bíblia, porque você conhece. Você conhece o terceiro mandamento da lei de Deus? Conhece? Vamos lá. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em? Porque Deus não terás por inocente quem tomar o seu nome em vão. Você sabe o que é tomar o nome de Deus em vão? Esse dia eu estava falando para um jovem, o jovem falou assim: tomar o nome de Deus em vão, irmão, é lá fora, qualquer coisa você diz assim: ai meu Deus, é isso, é tomar o nome de Deus em vão. Eu falei: lógico que não. Você quer, em vez de falar Deus, falar diabo, é? Ai diabo, eu falo em Deus, eu acho que é Deus. Isso não é tomar o nome de Deus em vão. É não, porque eu vejo o povo aí fora, tudo é Deus. Lógico que tu tem que ser Deus mesmo, filho. Se quer que o povo falasse que diabo, tudo é diabo, é Deus. Isso não é tomar o nome de Deus em vão. Tomar o nome de Deus em vão, irmãos, é quando eu me digo ser um cristão e represento mal este nome aonde? Lá fora. Eu não sou um cristão? Eu não sou um adventista do sétimo dia, irmãos? Eu não sou um adventista? Você que está assistindo não é um cristão? Então represente quem você é.
Você está levando o nome de Deus em vão quando você representa mal este nome. Eu não sou adventista. Aqui dentro não tem regra, segundo a Bíblia. Não foi tirado da cabeça de ninguém, não, irmão. É de Bíblia. A Bíblia não nos ensina como comer, como beber, como vestir, como falar, como se comportar, como que ver. Não ensina. Por que eu não represento esse Deus que eu aceitei ser santo, separado para Ele, viver para Ele? Por quê? Ah, porque eu quero fazer do meu jeito. Não, eu sei que está escrito. Irmão, a pior rebeldia é aquela que eu sei, não faço. Essa é a pior. Tomem cuidado, tá bom? Vocês são cristãos. Ah, não, eu não sou ainda. Que eu nem me batizei, você é. Aqui é só um simbolismo, irmão. Mas quando você aceita Jesus, você é de Jesus. Se você recebeu um convite para vir aqui hoje, você recebeu um convite de quem? Do irmão? Da irmã? Meu convite? Lógico que não. Recebeu de Deus. De Deus. Deus te conhece, te ama. Deus quer o melhor para você. Deus é santo. Assim como nós somos santos, ou nós somos santos, assim como Deus, Ele é santo. Ele te fez santo, te fez separado, diferente. Então seja diferente. Represente Deus. Não deixe o diabo apontar, irmãos. Não vamos dar brecha para ele. Vamos segurar nas mãos de Deus, Senhor. Jesus está voltando. O último sermão dessa sequência vai ser sobre a volta de Jesus. Amar é esperar a volta de Jesus. Ah, mas eu já ouvi tanto, você vai ouvir de novo. Tá bom? A não ser que você seja desobediente. Ah, o irmão já falou, então nem vou. Desobediência tem consequências. Se Deus Ele te ama, Ele quer que você ouça. Porque há uma urgência para ouvir. Que Deus seja louvado. Amém. Se você entendeu, diga amém. 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 Que Deus nos ajude a sermos mais obedientes à sua palavra, às suas leis, os seus estatutos e os seus mandamentos. Que Deus nos ajude para isso. Não é fácil, mas Ele há de nos ajudar. Porque se estamos aqui, porque queremos uma mudança em nossas vidas. Vamos começar ouvindo diligentemente a palavra do Senhor. Amém? Amém. Deus seja louvado. Obrigado pela sua presença. Mas nós iremos ter mais uma mensagem. Sim? Iremos encerrar com ela, com a mensagem. Na sequência, fique de pé e iremos orar ao nosso Deus. Malfeitores,